Querido, paz do Senhor a todos. Amém. Uma boa noite. E que a paz do Senhor continue reinando em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria mais uma vez estarmos reunidos aqui para bendizer, enaltecer e agradecer o nome do nosso Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo de número 5. Queria cumprimentar também a todos que nos assistem nesse exato momento. Que a paz do Senhor reina em seu coração, em sua vida, em seu lar e no meio da sua família. Amém? Livro de Miqueias, capítulo de número 5. Todos encontraram? Amém? Amém? Aleluia. Capítulo 5, a partir do versículo de número 2, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas, até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento eleva minha voz ao Senhor em gratidão, por saber que grandes coisas o Senhor realizou neste dia, nesse exato momento. Continue abençoando a tua igreja nesta noite, que a tua palavra venha atingir cada coração e cada mente, e que nessa noite, ó Pai, todos venham ser impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A Senhora entregando, Senhor, a cada um de tuas mãos, crendo e tendo certeza da bênção e da graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, este livro de Miqueias, apesar de ter sido escrito há mais de 2.500 anos, ele é bem contemporâneo, porque ele fala e cita algumas verdades que aconteceram naquele tempo, que nós, sabendo ou não, querendo ou não, tem acontecido na atualidade. Sua mensagem, ela é bem atual. Miqueias viveu e profetizou durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias. E o mais interessante, que Miqueias, ele é também contemporâneo do profeta messiânico, o profeta Isaías. Isaías, ele foi o profeta da aristocracia, ou seja, da classe alta. Moisés estava inserido no palácio e no meio dos governantes, enquanto Miqueias, ele foi um profeta, vamos dizer assim, que viveu no meio do povão, da classe mais baixa. Miqueias, ele, na sua mensagem, ele traz denúncias mostrando o pecado e os erros que o povo e os governantes de Israel estavam cometendo
assim erroneamente, indo contra os ensinamentos do Senhor, o seu Deus. O povo a quem Miqueias profetizou era profundamente religioso. Eles assistiam os cultos dos templos, prestavam homenagem ao seu Deus nos templos, assistiam os cultos no templo magnífico. Entre as suas atividades constava também a observação dos dias santos, dos ritos sagrados, este qual apontava para Cristo. Mas o interessante é que fora do templo, o povo não se importava com o seu comportamento fora do templo. No templo, eles assistiam o culto e prestavam o culto a Deus da forma que Deus queria e exigia. Mas da porta do templo para fora, a vida era totalmente diferente daquilo que eles prestavam e daquilo que eles cultuavam a Deus. O interessante é que diante disso, Deus assim, não agradando daquela situação, levanta o profeta Miqueias para advertir o povo em relação ao divino que estava para vir. Miqueias denunciou a aliança enganosa entre os políticos e os religiosos avarentos. A religião e a política se uniram pelos mesmos objetivos, pelos mesmos interesses, com os mesmos resultados. Aleluia, glória a Deus. O propósito deste acordo foi a opressão do povo, dos fracos e dos pobres. Eles uniram para trazer prejuízo a essas pessoas do campo que, querendo ou não, acabaram perdendo suas casas, suas terras e até mesmo a sua liberdade. Eles não tinham direito naquele tempo e nem voz, porque o que mandava era a aristocracia, a classe mais alta, aquele que tinha o poder aquisitivo maior, que mandava e assim tomava a decisão e bem satisfazia as suas necessidades. Porém, Miqueias denunciou essas atitudes com coragem, anunciando que o juízo de Deus viria. Profetizou o cativeiro de Judá, profetizou que os babilônicos viriam e destruiriam e levaria cativo o povo de Israel. O interessante é que nem as alianças políticas internacionais que eles estavam fazendo, nem o poder aquisitivo, o dinheiro do qual eles tinham, poderiam livrá-los do juízo de Deus. Aleluia. E hoje, queridos, da mesma forma, não é diferente o que nós estamos vivenciando na nossa atualidade. A cada dia que passa, nós vemos notícias dos nossos governantes, onde as reportagens denunciam roubo, engano e várias outras atividades pecaminosas, negativas, que têm trago grande transtorno para a população. O interessante é que nós muitas vezes pensamos, será que Deus não está vendo isso tudo? Está sim. E com certeza o juízo de Deus também virá. Porque os planos de Deus têm se cumprido e está se cumprindo a cada dia. O cenário social hoje é ruim. O cenário político nem se fala, está caótico. E o cenário religioso está indo de mal a pior. As pessoas estão a cada dia se distanciando de Deus,
se distanciando da presença do Senhor e seguindo aquilo no qual eles acreditam e acham que é certo. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade indo de mal a pior. No entanto, Miqueias, naquele tempo, falou do juízo de Deus, mas também falou da misericórdia de Deus, da misericórdia divina. Mostrou que Deus é um Deus misericordioso, que perdoa a iniquidade. Deus também disciplina seu povo com amor, perdoa e restaura. É o caso que nós acabamos de ler aqui no capítulo de número 5. Se nós pegarmos o capítulo de número 3, nós veremos Miqueias denunciando o erro e o pecado do qual o povo estava cometendo. Além de juízo que Deus traria, do qual, além do juízo que o povo sofreria da parte de Deus, mas Deus iria tratar com amor, porque Deus disciplina aquele que Ele ama. O povo iria passar por uma disciplina de Deus, mas no futuro receberia de Deus a solução e a salvação para as suas vidas. Aleluia. E Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele quer bem. Aleluia. Miqueias, diante de todo o mal que estava vendo, ele olhou para o futuro e viu a vinda do Salvador, o príncipe da paz, o rei dos reis, que implantaria um reino não com força ibérica, mas no poder da cruz. Aleluia. Miqueias viu pela fé a chegada de um reino, o reino de Cristo, o esplendor da igreja que estava por vir. O livro de Miqueias fala do pecado do povo, mas também fala da justiça e a misericórdia de Deus em relação ao seu povo, em relação à restauração de Israel. Aleluia, glória a Deus. Israel precisava de um rei que governasse, que cuidasse, que zelava dele. E diante desse texto, diante desse versículo aqui, que nós acabamos de ler, eu quero destacar aqui 3 verdades. Ou seja, quero vos relembrar de 3 verdades que nós bem sabemos e bem conhecemos. Primeira verdade, que se encontra no versículo de número 2, que diz: mas tu, Belém, Efrata, Belém quer dizer casa do pão. Efrata significa terra frutífera, ou então fertilidade. E lá nasceria o pão da vida. Aleluia. Olha só, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel, governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Sabe a primeira verdade que eu aprendo aqui? Que os planos de Deus estão se cumprindo. Miqueias profetizou que viria um governante para Israel. Plano de Deus. O plano de Deus é a correção e a justiça dele para o seu povo, mas também a sua misericórdia e o seu amor são e é demonstrado a cada dia. Miqueias aqui, ele está demonstrando que diante de todo o mal, diante de todo o pecado o qual eles estavam praticando, ele estava vivenciando, mesmo assim, além da correção, ele receberia de Deus o perdão e a misericórdia e a solução para as suas vidas. Cleiton é um homem de Deus. Deus te abençoe, viu, meu filho? Misericórdia. E eles receberiam a solução, que não era para ficar triste, porque diante de tanto caos, de tanto sofrimento, Deus sempre
tem uma solução. E os planos de Deus têm se cumprido. Os planos de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Miqueias anunciou que Belém, na pequena província de Efrata, nasceria aquele que seria o pão da vida. Aleluia. Nasceria o descendente de Davi e governaria Israel para sempre. Jesus, o Salvador, o pão da vida, conforme João 6,48. Mas o interessante é que no versículo 2 nos diz que a sua origem está no passado, em tempos antigos. Olha que coisa interessante. O salmista, no Salmo 90, versículo 4, diz o seguinte: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. O autor da carta aos Hebreus 13 diz o seguinte, meus queridos, olha que interessante: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia! Olha o que Pedro diz lá em 1,20, 1 Pedro 1,20, o qual na verdade foi conhecido ainda antes do mundo, mas manifesto no fim dos tempos o amor de vós. Aleluia! É os planos de Deus se cumprindo. E os planos de Deus estão se cumprindo ainda todos os dias. Aleluia! Você sabia que você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, foi plano de Deus para a sua vida e para a sua vida? É motivo de nós glorificarmos e exaltarmos por tudo quanto Deus tem realizado na minha e na sua vida, na nossa vida. A cada manhã que nós acordamos, nós temos que saber e entender que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez, porque foi plano de Deus se renovar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Ora, em tempos difíceis, Miqueias transmite esperança, restauração e salvação. Tudo que está acontecendo é plano de Deus. Deus cuida, está cuidando e continuará cuidando, sustentando, livrando, provendo, guardando de tudo e de todo o mal que possa se levantar na minha e na sua vida. Aleluia! Primeiro, verdade que eu aprendo aqui: o plano de Deus está se cumprindo. Segunda verdade que eu aprendo aqui, versículo de número 3, olha o que diz aqui: por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Olha que interessante. Segunda verdade que eu aprendo aqui: a unificação de Israel. Sabe o que isso significa? A unificação de Israel é o símbolo da unidade da igreja. A unificação de Israel é o símbolo da unidade da igreja de Cristo. Assim todas as tribos dispersas se uniriam em um só povo, formando um só corpo, unificado em Cristo. Aleluia! Uma só igreja de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador. Portanto, a igreja de Cristo, ela é multicultural. Aleluia! A igreja de Cristo, ela é também interdenominacional. Aleluia! Os membros dessa igreja são todos aqueles que Deus chamou. Preste bem atenção nisso aqui. Os membros dessa igreja são todos aqueles que Deus chamou. Eu pergunto para você: Deus chamou você? Aleluia! Motivo de glorificar a Deus. Deus me chamou, chamou você. Mas também Ele restaurou. Aleluia! Você é restaurado? Deus te chamou? Você é restaurado? Aleluia! E também
justificou. Conforme Romanos 8. O membro dessa igreja protege de todas as nações, línguas e povos. O profeta anunciou o juízo de Deus que seria por um tempo e que depois nasceria um rei que traria restauração, ordem, segurança e paz aos nossos corações. E nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de paz, de refrigério. Ele veio para trazer restauração à minha e à sua vida. Para mim e para a sua vida e para todos aqueles que entenderam e que creem. Aleluia. Nele. Hoje somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. É motivo de glorificarmos a Deus. O interessante que nós temos que entender, muitas pessoas costumam dizer: a sua vitória vai vir, a sua bênção vai vir, querido. A sua vitória já veio, a sua bênção já veio. Mesmo antes de você nascer, você já nasceu um vitorioso. Você já nasceu um abençoado, porque foi plano de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Terceira verdade. Primeira verdade, vamos recapitular aqui. Os planos de Deus estão se cumprindo. Segundo, a unificação da igreja em Cristo Jesus. E terceiro, estamos encerrando aqui, a proteção de Deus ao seu rebanho, ou a proteção de Deus para a igreja. Versículo de número 4, acompanhe comigo. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Proteção, querido. Diante disso tudo que está acontecendo hoje aqui na sociedade, cada um tomando as suas devidas precauções, usando máscara, tá bonitinho, usando álcool em gel, faz bem, a Bíblia manda orar e vigiar. Mas a verdadeira proteção, quem está nos guardando dia após dia, é Deus. Aleluia, aleluia. Miqueias, no versículo 2 e 3, anuncia a vinda de um rei que governaria. Verdadeiramente, Israel precisava de um rei que o governasse. Aleluia. Ora, Israel, além de um rei, precisaria ou precisava de um pastor, o qual cuidava, o qual velava. No versículo 4 podemos ver claramente que além de rei, o governante que viria para Israel, ele é um pastor. E como bem sabemos, pastor é aquele que carrega, cuida, que alimenta, que protege, que guia, encaminha as ovelhas em pastagem, em pastos verdejantes, conforme está escrito. Cristo veio para apacentar o seu povo, suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. Vou repetir. Cristo veio para apacentar o seu povo, as suas ovelhas ouvem a sua voz e os segue. Vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado.
sei que você já sabe. Cristo veio para apacentar o seu povo, as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue, o obedece e anda junto dele, porque junto dele tem proteção, junto dele tem alimento, junto dele tem cuidado, junto dele é guiado. Aleluia. O bom pastor, ele morre pelas suas ovelhas. Ele é o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas, para buscar a sua igreja. Mas o interessante é que, além de cuidar, de corrigir, de alimentar, esse bom pastor também, ele corrige quando necessário, ele disciplina quando necessário e exorta quando necessário. E uma ovelha obediente ouve a sua voz e obedece e segue. Vou repetir: o bom pastor também corrige, disciplina e exorta quando necessário. E aí que vem a grande questão, o clima. A ovelha obediente, ela ouve, segue e obedece o seu pastor, porque o seu pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando não ouvimos a sua voz, preste bem atenção nisso aqui, quando não ouvimos a sua voz, estamos fadados a todo tipo de perigo. O interessante é que 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, diz o seguinte: sede sóbrio e vigie, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão. Eu sei que você já sabe, mas estou aqui só lembrando, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quero aqui só vir lembrar de algo que você já sabe, eu já sei. E muitas vezes, diante das circunstâncias da nossa vida, nós esquecemos de alguns fatos importantes, de algumas obrigações que nós temos. E isso acontece com a ovelha desgarrada, aquele que se perdeu ao longo do caminho, está fadado ao fracasso. O interessante, Ronildo, põe aqui para mim 1 Coríntios 10, 12. Olha só o que diz aqui Paulo. Fala uma coisa interessante. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que está em pé, olhe que não cai. Você não quer cair? Fique no meio do rebanho. Fique junto ao rebanho. Junto do rebanho eu estou sendo alimentado. Junto do rebanho eu estou na presença do Supremo Pastor. Esse pastor que deu a vida por mim e por você. E quando eu me distancio do rebanho, estou fadado ao fracasso. Eu pergunto para você nessa noite: você está junto do rebanho? Ou é aquela ovelha desgarrada? Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Quero orar. Que Deus, que os planos de Deus vai se cumprir. E que nós possamos entender esse plano de Deus para a nossa vida. E que esse propósito de Deus para mim e sua vida venha se cumprir a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui reunidos, crendo e tendo a certeza, Pai amado, que o teu plano tem se cumprido a cada dia.
O Senhor tem cuidado, ó Pai, tem zelado da tua igreja. Continue fortalecendo, ó Pai amado, iluminando, ó Pai amado, dando livramento, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, ó Pai amado, de toda doença, Senhor, que tem se levantado, ó Pai amado, no meio do teu povo. Que o Senhor venha dar o refrigério, venha dar o escape, venha dar a cura, ó Pai amado. E que nós, ó Pai, a tua igreja, venha permanecer fiel, firme diante do Senhor, seguindo ao propósito, seguindo, Senhor, as suas ordens, seguindo, ó Pai amado, os teus mandamentos. E que todos, ó Pai amado, estejam, Pai amado, cientes que grandes coisas que eu tenho para realizar, e continuar realizando, ó Pai amado, para que a tua igreja venha se fortalecer e permanecer firme até a tua volta. Aleluia! E que nós venhamos, Senhor, estar, Senhor, a cada dia ansiosos, Senhor, esperançosos, ó Pai amado, sabendo, ó Pai amado, que teus planos têm se cumprido, está se cumprindo e continuará se cumprindo, ó Pai amado. O Senhor tem zelado, cuidado, ó Pai, daqueles que precisam e necessitam. Continue abençoando, ó Pai, abrindo os olhos, abrindo a mente e o coração, Senhor, da tua igreja, e que nós venhamos entender o propósito que o Senhor tem com cada um, o propósito que o Senhor tem com a tua igreja, Pai. Assim eu oro entregando em tuas mãos, crendo e tendo a certeza da bênção e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, tio da Ana Clélia carece de oração. E nós, como igreja, foi-nos dado a capacidade e o poder de orar. Quando a igreja une e ora com o mesmo propósito, aquilo que colocou, aquilo que tem se colocado diante de Deus, acontece. Eu lembro do texto de Atos 12, quando Pedro estava preso, e a igreja permanecia unida, orando no mesmo propósito. Nesse exato momento, sei que cada um aqui tem um pedido de oração. Cada um aqui tem colocado diante de Deus aquilo que precisa e necessita. Nesse momento, nós venhamos também, da mesma forma, unidos aqui, orar a Deus em favor desse que precisa e necessita. Gostaria de convidar aqui o presbítero Peito para fazer essa oração em favor do tio da Ana Clélia. A igreja, quando ora, a igreja, quando se coloca no mesmo propósito, Deus assim responde e concede aquilo que precisa. Amém? Estenda suas mãos, queridos. Senhor, meu Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos, ó Deus, com esta oportunidade. Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Pai, o tio da Ana Clélia. Deus, nós não conhecemos, nós não sabemos, ó Pai, o que o teu filho está passando no íntimo e no profundo, Deus, mas o Senhor conhece. Pai, a tua palavra, ó Deus, fala que a tua mão, ela está estendida, Pai, para curar, ó Deus, para tirar, ó Deus, toda enfermidade, ó Deus, para livrar, ó Pai, o teu filho de toda angústia, de toda preocupação. Deus, em nome de Jesus, faça a tua vontade, entra, Senhor, com providência, Pai, pois o Senhor é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Pai, opera, faça, Pai, um milagre, ó Pai, nesta noite, Deus, pois a tua noiva, ó Pai, está orando, ó Pai, nós cremos, ó Pai, no teu poder, nós cremos na tua providência, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, saia toda enfermidade agora, em nome de Jesus, caia todo mal por terra agora, Pai, crendo no teu poder, é o que nós, ó Pai, oramos em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça consoladora do Espírito Santo de Deus e as doces consolações ser com todo o povo e com ela permaneça até a volta de Cristo, hoje e para todo sempre, e que toda a igreja diga...